primeiro lugar, obrigado pela pergunta. Esse vídeo aqui, ele é muito interessante para a gente tirar algumas dúvidas a respeito de umidade, tá? Então acompanha até o final que eu vou trazer muita informação aqui interessante. Inclusive, desmistificar algumas coisas que a gente acredita a respeito da medição de umidade, e que por muito tempo eu acreditei e eu vejo que vários profissionais acreditam, tá bom? Eu tô aqui, ó, com a norma técnica 14.917-2, tá? Que fala sobre a respeito da instalação, procedimento de instalação de piso vinílico. E tô com um material complementar a essa norma técnica. Por quê? Porque a minha norma técnica é de 2017, ela sofreu uma alteração em 2022. E esse material aqui complementar traz a atualização dessa norma. Tá? Eu quero ler um trecho aqui muito importante para vocês, que é a respeito da medição de umidade, referente ao comentário aí do colega. Ó. Presta bem atenção. Os substratos cimentícios devem estar secos e curados. Brandão, seco e curado não é a mesma coisa? Não. Tem um vídeo aqui, eu vou marcar ele, eu já expliquei para vocês que tem diferença de seco e curado, tá? O sistema de base deve estar devidamente seco e curado antes de iniciar o processo de instalação do revestimento vinílico. Para a instalação de revestimento vinílico, as bases constituídas por concreto ou substratos cimentícios devem, de forma geral, possuir cura mínima de 28 dias, tá? Uma cura mínima de 28 dias, segundo a norma, e teor de umidade residual inferior a 2,5%. Agora eu quero que você grave essa parte. Teor de umidade residual inferior a 2,5%. Isso vai ser importante para o nosso raciocínio lá na frente, tá? Usando o método da ASTM D4944 de carbureto de cálcio, ou 75%, usando o método ASTM F2270 de umidade relativa. Uma cura ou secagem completa pode provocar danos após a instalação do revestimento vinílico. Antes da instalação dos revestimentos vinílicos em bases constituídas por concreto ou substratos cimentícios, recomenda-se avaliar a umidade existente por um dos seguintes métodos. Aí ele vai apresentar 3 métodos para nós de medição dessa umidade. Vamos acompanhar aqui, ó. Primeiro método apresentado aqui na norma, que é com auxílio de equipamento denominado CCM, pela ASTM D4944. O que é ASTM, Brandão? É uma organização que define algumas normas técnicas, né, usadas aí pelo mundo. Eles criam normas técnicas e ensaios internacionais. É uma organização americana. Então vamos lá. Primeiro modo de medir é por esse daqui, ó, esse aparelho, o CCM. Vamos lá. Aferir a umidade das bases ou contrapisos cimentícios, seguindo as recomendações e os critérios denominados para o equipamento. O resultado para a liberação da instalação deve ser inferior a 2,5%, tá? Por esse método aqui. Eu não vou saber explicar para você como funciona certinho esse método, mas tem vídeo na internet, você pode assistir lá e ele te explica. O segundo aparelho que a norma traz, esse daqui, tá? Que é com auxílio do equipamento denominado de Relative Humidity Method, que é medição da umidade relativa, tá? Aferir a umidade relativa das bases ou contrapisos cimentícios, seguindo as recomendações e os critérios denominados para o equipamento. O resultado para a liberação da instalação deve ser inferior a 75%. Novamente, você encontra vídeos aí na internet de como que faz essa medição por esse aparelho. Agora que fica interessante para nós instaladores. A Mapei tem esse equipamento aqui, ó, que é com auxílio de equipamento de medição de rádio, frequência, impedância com leitura digital. Essa é a terceira forma de você aferir a umidade da base. E aqui que entra a medição do instalador, tá? Que fica interessante para nós usar esse aparelho, porque ele vai aferir a umidade das bases ou contrapisos cimentícios, seguindo as recomendações e os critérios denominados por equipamento. Este método deve ser considerado para medição de até 1 centímetro de profundidade. Para as outras medições, outros métodos devem ser considerados. Em caso de utilização do método, observar atentamente as prescrições constantes no manual do fabricante do equipamento. Então vamos lá. Esse equipamento aqui é interessante para nós, porque a gente pode fazer a medição ali de uma maneira rápida, tá? Precisa, é um equipamento muito bom. E a umidade não pode dar acima de 2,5%, tá? Agora você lembra lá no início que eu falei para vocês guardar a informação, que era o quê? Vamos voltar lá. Que era de 2,5%, ah lá, possuir uma cura mínima de 28 dias e teor de umidade residual inferior a 2,5%. O que a norma técnica traz aqui? É umidade residual. Então, quando a gente vai para o campo de bases térreas, tá? A gente já não está mais falando de umidade residual. A gente vai estar falando de umidade ascendente. E nessa norma técnica diz o seguinte, ó. Os substratos cimentícios devem possuir barramento de vapor em pisos térreos, contrapisos e lajes em contato direto com o solo. Deve contar sempre com um barramento de vapor adequado entre laje e solo, ou entre piso e laje. Então, basicamente é o seguinte, quando a gente fala de umidade residual, a gente está falando daquela umidade decorrente do processo de cura, secagem e cura do material. Então, quando eu vou medir uma umidade, vou fazer um orçamento e vou medir uma casa base terra, eu não preciso fazer essa medida. Porque não adianta eu chegar lá e medir e ver que está menos de 2,5%, sendo que a norma está relatando para a gente que é a umidade residual. Se eu chego lá numa residência, uma casa que vai ter uma reforma, para que eu vou fazer a medida da umidade daquela base terra? Não tem necessidade.
a própria norma já traz a obrigatoriedade de fazer o barramento de vapor. Então eu não preciso perder tempo ou usar esse procedimento de medir a umidade. Eu já recomendo para o cliente o barramento de vapor. Não, então, que horas que eu vou usar esse equipamento? Quando que eu vou precisar? Vou te falar 2 situações que muito provavelmente você vai usar e é as que eu uso, tá? No dia a dia, na prática. Primeiro, quando você tem um contrapiso novo e você viu que a norma recomenda aí 28 dias e você não sabe o tempo que ele foi feito, ou o engenheiro, o arquiteto, o responsável pela obra está com pressa e quer dar andamento, aí você vem com esse material aí, vai fazer a medição por impedância e vai ver se está até 2,5%. Tá? Então aí você vai estar medindo a umidade residual daquele ambiente, daquela base. Deu menor que 2,5%, você pode prosseguir sua instalação. Deu acima de 2,5%, aí você vai recomendar para o cliente ou a gente usa um barramento de vapor, se ele tiver com pressa, ou se ele conseguir aguardar o tempo de cura e secagem desse material, ele aguarda o tempo e a gente vem e faz a instalação. Segunda forma, Brandão, eu fiz um autonivelante, aconteceu comigo esses dias. Cara, já tem 24 horas que foi feito o procedimento e eu acho que ele não curou ainda. Aí você usa esse aparelho para fazer medida. Você vai lá, mede a sua base, mede seu autonivelante. Deu 2,5%? Para baixo, pode seguir o processo de instalação. Deu 3, deu 2,75, aí você aguarda ainda o tempo de cura do material, o tempo de secagem, tá bom? Então, o que era aquela ideia que eu falei para vocês que a gente ia desmistificar? É essa de que eu preciso usar o aparelho em toda e qualquer situação. Eu estou numa casa térrea e vou lá medir a umidade. Não precisa. A casa térrea, a norma já exige que seja feito o barramento de vapor, tá? Não, e por que a norma técnica exige que a gente faça o barramento de vapor em áreas térreas? Porque a umidade ascendente, ela, de certa forma, é sazonal. Ela vai acontecer em determinados períodos e épocas do ano. Por exemplo, a época de muita chuva vai apresentar umidade. Época de muita seca, pode ser que você vai lá e vai medir aquela base térrea e não vai apresentar umidade. Vai passar um tempo decorrente de chuva, frio e umidade, etc. Quando você for medir aquela base, ela já vai estar dando 3, 3,5. Então, por isso que a norma técnica ela exige o barramento de vapor em áreas térreas, porque a umidade ascendente, ela não é fixa. Ela caminha, vamos dizer assim, ela não para. Você pode medir hoje, estando umidade, amanhã você pode medir e não está umidade, depois de um tempo você medir e voltar a umidade. Por isso que na área térrea, existe 2 tipos de barramento, o barramento químico e o barramento típico, tá? Se você gostou desse conteúdo, comenta aí que eu explico melhor essas 2 formas de barramento de vapor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Foi um vídeo um pouco longo, mas bem interessante, porque traz algumas formas da gente fazer a medição da umidade e desmistifica algumas coisas que a gente acredita aí a respeito da instalação. Obrigado.